Histórias da Bíblia, parte 5. Abrão, o escolhido de Deus. Muitos anos depois que os homens se espalharam pelo mundo e formaram vários povos, Deus disse para um deles, chamado Abrão: abandone a sua pátria, seus parentes, a casa de seu pai e vá para o país que eu indicar. De você nascerá um grande povo. Na mesma hora, Abrão saiu de viagem acompanhado apenas por sua mulher, Sara, seu sobrinho Lote e seus servos. Chegando a uma cidade chamada Siquém, no país dos cananeus, Deus apareceu-lhe e disse: a todos os seus descendentes eu vou dar este país. E Abrão começou a percorrer toda a região de norte a sul. Abrão e o faraó do Egito. Nesta época houve uma grande fome no país dos cananeus e Abrão resolveu ir para o Egito. Mas tinha medo do rei do lugar, o faraó. A mulher de Abrão, Sara, era muito bonita e ele achava que o faraó ia matá-lo para ficar com ela. A fim de não correr esse perigo, ele teve uma ideia. Mandou Sara dizer aos egípcios que era sua irmã. E assim aconteceu. Os egípcios falaram tanto da beleza de Sara que o faraó, pensando que ela era irmã de Abrão, casou-se com ela. Mas Deus fez cair uma série de desgraças sobre o faraó, até que mais tarde ele descobriu a verdade. Irritado, o rei devolveu Sara a Abrão e mandou que os dois saíssem do país. Acompanhados de Lote e de seus servos, eles voltaram para o país dos cananeus e depois foram para a cidade de Betel. Mas Abrão e Lote tinham tantos rebanhos que os pastos da região não eram suficientes para os dois. Por isso resolveram se separar. Lote decidiu ir para leste, onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, e Abrão ficou onde estava. Depois da separação, Deus apareceu de novo a Abrão e voltou a prometer que lhe daria todo aquele país. Abrão, o grande vitorioso. 5 reis cananeus da região de Sodoma estavam subjugados a Codor-Laomor, rei de Elã. Eles eram Bara, de Sodoma, Persa, de Gomorra, Senaabe, de Adama, Semeber, de Seboim e o rei de Bala. Um dia eles decidiram revoltar-se, mas Codor-Laomor se aliou aos seguintes reis: Amarafel, rei de Senaar, Arioque, rei de Elazar, e Tadal, rei dos Goim, e veio combatê-los. No longo caminho percorrido desde seu país, Codor-Laomor e seus aliados venceram todos os povos que tentaram impedir sua passagem, até que chegou o momento da batalha final perto de Sodoma. A derrota dos reis cananeus foi fragorosa. Para escapar dos inimigos, os reis de Sodoma e de Gomorra jogaram-se num poço cheio de piche que havia na região. Os outros reis derrotados fugiram para as montanhas, abandonando seus povos. Codor-Laomor e seus aliados entraram então nas cidades e carregaram todas as riquezas, além de prenderem muita gente. No meio dos prisioneiros foi carregado Lote, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma. Mas um homem conseguiu escapar e foi avisar a Abrão que Lote fora aprisionado por Codor-Laomor. Abrão reuniu então todos os homens dentre os seus servos, num total de 318, e se pôs a caminho em perseguição dos vitoriosos. Aproveitou a noite para assaltá-los e depois perseguiu-os durante muito tempo, até que conseguiu recuperar Lote com todos os prisioneiros e as riquezas que tinham sido tomadas. Voltando da vitória, um sacerdote chamado Melquisedeque, que era rei de Salém, foi ao encontro de Abrão e abençoou-o em nome de Deus. Abrão lhe deu a 10ª parte do que tinha tomado. Quanto ao resto, o rei de Sodoma queria que Abrão ficasse com todas as riquezas e só lhe devolvesse os prisioneiros. Mas Abrão não quis ficar com nada, para que não viessem a dizer depois que ele tinha ficado rico à custa do rei de Sodoma. Aliança de Deus com Abrão. Abrão já estava com 99 anos de idade e não tivera nenhum filho, quando Deus voltou a aparecer-lhe e prometeu que dele nasceria um grande povo.
De hoje em diante seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Vou fazer uma aliança com você e com todos os seus descendentes, a quem darei este país. E como prova de que Abraão, o antigo Abrão, aceitava a aliança, Deus exigiu que ele fosse circuncidado e fizesse o mesmo com todos os meninos que nascessem em sua família. A circuncisão é uma pequena operação na qual se corta uma rodela de pele que cobre o pênis. Mas Abraão não conseguia acreditar naquilo que escutava e perguntou: como vou poder ser pai se já tenho quase 100 anos e minha mulher já está com 90? Não seria melhor eu declarar herdeiro o meu servo Eliezer, que administra minhas coisas? Não, respondeu Deus. É de Sara que você vai ter um filho, ao qual dará o nome de Isaque. Ainda não querendo acreditar, Abraão pediu uma prova de que isso ia acontecer. Deus mandou então que ele pegasse uma vaquinha, um cabrito, um carneiro, uma rola e um pombinho e os cortasse ao meio. Abraão obedeceu e caiu no sono. Enquanto dormia, os animais cortados se queimaram sem que Abraão tivesse posto fogo neles. Deus visita Abraão. Um dia de muito calor, Deus apareceu em forma humana a Abraão. Ele estava na estrada de sua tenda quando 3 homens se aproximaram. Abraão correu até eles e perguntou: vocês não querem parar um pouco para descansar e almoçar? Os viajantes aceitaram. Abraão mandou Sara preparar o pão. Depois, escolheu o melhor cordeiro do seu rebanho e pediu ao seu servo para assá-lo. Em seguida, ofereceu-o aos 3 homens com manteiga e leite. Quando acabou o almoço, Deus, que era um daqueles homens, dirigindo a palavra a Abraão, perguntou: onde está Sara? Abraão respondeu que ela estava na tenda e Deus continuou: voltarei aqui dentro de 1 ano e Sara terá um filho. Sara, que estava na entrada da tenda, escutou isso e riu. Percebendo o riso, Deus perguntou: por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível para Deus? Ela tentou negar que tivesse rido, mas não adiantava. Deus tinha ouvido seu riso. Abraão pede por Sodoma. Depois disso, todos se levantaram e começaram a andar na direção da cidade de Sodoma. Então Deus observou: ouvi dizer que há muito pecado em Sodoma e Gomorra. Vou lá ver se é verdade. Se for, destruirei essas cidades. Os outros 2 homens seguiram caminho sozinhos. Abraão ficou com Deus e falou: então o Senhor fará morrer os justos por causa dos pecadores? Talvez haja 50 justos por lá. Se eu encontrar 50 justos, respondeu Deus, perdoarei as cidades. Mas Abraão não ficou contente e continuou a perguntar o que faria Deus se encontrasse 40 justos. Seria menos gente, mas morreriam por causa dos pecadores? E se fossem 30, ou 20, ou somente 10? Deus então prometeu-lhe que se encontrasse 10, perdoaria as cidades.